Vamos começar aqui mais uma aula, vamos tratar aqui sobre esse assunto aqui, ó, determinando se um conjunto de pontos, né, se um conjunto de pontos é gráfico de uma função. Então, para reconhecermos se o gráfico de uma relação representa ou não uma função, vamos traçar uma reta paralela ao eixo y. Então, como você observa aqui nessa demonstração aqui, né, nós temos aqui um plano cartesiano, né? Na horizontal nós temos a abscissa x, na horizontal nós temos a ordenada y. Então, nós temos aqui uma curva aqui neste gráfico e para sabermos se esse gráfico é gráfico de uma função, né, vamos traçar aqui uma reta paralela ao eixo das abscissas, ou melhor, o eixo das ordenadas, né? Então, se tocar em apenas um ponto, vai caracterizar, certo? O gráfico é gráfico de uma função, certo? Então, tocou aqui em apenas um ponto aqui. Então, isso mostra claramente que esse gráfico é gráfico de uma função, né? Pois qualquer reta perpendicular a x intersecta-o em um único ponto. Então, se intersectou em um único ponto, isso vai caracterizar o gráfico de uma função. Vejamos aqui esse outro exemplo aqui embaixo aqui. Então, você percebe aqui que esse gráfico deu uma curva aqui, né? Um tanto quanto diferente desta daqui que foi uma curva, uma única curva, né? Nesse caso aqui, ó, se traçarmos uma reta paralela aqui de forma imaginária ao eixo das ordenadas, nós vamos ter aqui dois pontos marcando esse gráfico. Então, isso mostra que não é um gráfico de uma função, certo? Então, a gente percebe a diferença básica desse primeiro para esse segundo. Aqui toca em apenas um único ponto, aqui toca em dois pontos. Tocando em um único ponto é gráfico de uma função, certo? Intersecção em um único ponto. Intersecção em dois pontos não é função, né? Não é gráfico dessa função. Ou seja, nós vamos entender aqui outro exemplo aqui interessante, certo? Verifique se cada gráfico abaixo pode ou não representar uma função. Esse aqui representa a função, toca em um único ponto. Esse aqui não representa a função porque toca em dois pontos, né? Então vejamos aqui, ó. Aqui como eu já coloquei a resposta, mas só para você perceber, certo? A diferença, certo? Quando é que um gráfico ele vai representar ou não função. Então vamos traçar aqui uma reta paralela ao eixo das ordenadas. Se tocar em um único ponto, então é função, vai representar a função. Então tocou em um único ponto, então é função. Simples, né? Nesse exemplo B aqui, ó, você percebe que nós temos uma simples circunferência aqui, pelo menos tentei fazer. E traçando aqui uma reta paralela ao eixo das ordenadas, vai tocar em dois pontos. Ó. Se tocar em dois pontos, esse gráfico não representa a função. Ok? Vamos para o item C aqui, ó, no item C. Nesse caso aqui, nós estamos traçando aqui uma reta paralela ao eixo das ordenadas, vai tocar em apenas um único ponto. Ó. Certo? Então, esse representa o gráfico de uma função. No exemplo D, certo? No item D, nós temos aqui, ó. Nós temos aqui, se eu traçar aqui uma reta paralela ao eixo das ordenadas, vai tocar em dois pontos, ó, nesse ponto aqui e nesse outro ponto aqui. Então, isso não representa função. Então, esses 6 exemplos mostram claramente como o gráfico vai representar função ou não. Se tocar em apenas um único ponto, vai representar função. Se tocar função, se tocar em dois pontos, não representa função. Então, a nossa aula de hoje era sobre isso e vamos dando sequência ao nosso conteúdo. Até a próxima.